Olá, são 7h09. O Tem Notícias está no ar e mostra 2 acidentes graves com jovens na região de Jundiaí. Um deles foi registrado por câmeras de segurança. A imagem impressiona pela violência da batida. Em Itatiba, reviravolta no caso da jovem de 20 anos que morreu em um outro acidente. Ela chegou a ser apontada como motorista, mas hoje o dono do carro confessou que estava ao volante. O desespero de uma mãe em Porto Feliz. Um ladrão furtou o carro dela com a filha de apenas 1 ano dentro. O governo de São Paulo anuncia uma readequação técnica no Plano São Paulo. Ariane Flores. As novas regras começam a valer sexta-feira e podem facilitar a mudança de fase no plano de flexibilização. Fiscais de Sorocaba fecham pontos comerciais que não cumpriram a fase laranja no fim de semana. Antônio Ferreira. 16 lojas foram fechadas e uma foi multada. No local tinha consumo de bebida e aglomeração de clientes. A taxa de ocupação de leitos em Jundiaí, Fernanda Eunur. Jundiaí atinge a taxa mais baixa de ocupação de leitos da UTI e também da enfermaria do sistema público desde o começo da pandemia. Fique com a gente, o Tem Notícias já está no ar. Olá, boa noite para todos vocês. Eu sou a Daniele Borba, muitos de vocês já me conhecem. Eu estou de volta e a partir de hoje estarei com vocês todos os dias aqui no Tem Notícias. 9 vítimas foram envolvidas em 2 acidentes nesse final de semana na região. Nos 2 acidentes foram jovens que se envolveram. Em Itatiba, uma pessoa morreu e em Jundiaí, 4 vítimas foram levadas para o hospital. O motorista vai ser indiciado por embriaguez ao volante, lesão corporal qualificada e por homicídio culposo. Em Jundiaí, a assessoria do hospital particular em que o motorista foi transferido não informou o estado de saúde dele. Agora, olha essa história, o susto que uma mãe passou em Porto Feliz. Um ladrão furtou um carro com uma criança de apenas 1 ano de idade dentro. A mãe tinha descido do carro e foi comprar um chocolate enquanto esperava por parentes dela. Câmeras de segurança registraram quando o carro foi levado. A mulher que estava com o ladrão foi solta e vai ser testemunha desse caso. Ela disse que não sabia do furto do veículo. Com o homem, a polícia apreendeu mais de R$1.000 que seriam da dona do carro. Sorocaba registrou hoje 8 mortes por coronavírus. O paciente mais novo tinha 30 anos e não tinha doenças associadas. E o mais velho tinha 92 anos. Quase todas as mortes foram de sábado até hoje. Vamos ver como está a situação da pandemia na cidade. Hoje foram confirmados 18 casos em Sorocaba e a cidade soma 10.062 casos. Com as 8 novas mortes, a cidade já tem 235 vítimas. E até agora são 9.096 pessoas recuperadas. Olha, Sorocaba continua na fase laranja do plano de flexibilização e o horário do comércio ainda está limitado na cidade. Mas tem lojista que não está respeitando o decreto. Eu vou conversar agora ao vivo com o Antônio Ferreira. Oi, Antônio, boa noite para você. Teve inclusive loja sendo fechada aí nesse fim de semana, né? Pois é, Daniele, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tem Notícias. Pois é, a equipe de fiscalização da Secretaria de Segurança Urbana e da Guarda Civil Municipal fechou hoje 16 lojas. Uma delas, inclusive, chegou a ser multada por descumprir aí o decreto municipal. A gente lembra que com esse plano de flexibilização, o serviço não essencial aqui em Sorocaba pode funcionar das 9 horas da manhã até 1 da tarde. Já os prestadores de serviço das 2 horas da tarde até às 6 horas da tarde, restaurantes, lanchonetes devem continuar funcionando no sistema de entrega e retirada. Daniela, eu volto com você. Tá certo, Antônio, obrigada pelas informações. E Itu registrou mais uma vítima de coronavírus, um homem de 61 anos.
Veja os casos na cidade. Itu tem até agora 1.370 casos confirmados da doença. Com a nova morte, a cidade tem 52 pessoas vítimas da Covid. E até agora, 1.172 pacientes estão curados. Outras 4 pessoas perderam a vida na luta contra o coronavírus na região de Sorocaba. 2 em Votorantim, 1 em Araçoiaba da Serra e outro em São Roque. Votorantim chegou a 1.252 casos confirmados e 48 mortes. Salto chegou a 655 confirmados e 27 vítimas. Porto Feliz está agora com 655 casos e 10 mortes. São Roque tem 384 pessoas com coronavírus e 19 mortes, uma a mais. Piedade está com 354 casos confirmados e 16 pessoas morreram. Salto de Pirapora tem 339 positivos e 8 mortes. Mairinque chegou a 292 casos e 17 mortes. Araçoiaba da Serra está com 248 casos positivos e 6 mortes, uma a mais. Em Capela do Alto são 182 casos e uma morte. Araçariguama tem 140 casos e 4 mortes. Em Iperó são 116 confirmados e 4 mortes. Alumínio tem 91 casos e 4 mortes. Total na região, 4.708 casos confirmados e 164 mortes. A Guarda Civil Municipal de Araçariguama encontrou neste fim de semana o corpo de uma mulher desaparecida havia um mês. O corpo de Elisângela Ribeiro, de 33 anos, estava em um matagal em adiantado estado de decomposição. O caso vinha sendo investigado como desaparecimento. No dia 26 de junho, ou seja, mês passado, a Elisângela deixou a filha de 8 anos com o ex-marido e foi vista entrando em um carro. Testemunhas disseram que ela também esteve em um bar em Itapevi. O caso agora é investigado como homicídio. Ninguém foi preso. A seguir, o governo anuncia mudança nos critérios técnicos que definem o índice de ocupação dos leitos. E ainda, as medidas que foram adotadas para garantir a segurança no transporte intermunicipal. O Tem Notícias volta já já. A cidade de Jundiaí atingiu a taxa mais baixa de ocupação de leitos da UTI desde o início da pandemia. O número de pacientes internados caiu, de acordo com o último boletim da Prefeitura. Eu vou conversar agora com a repórter Fernanda Eunur. Ela está ao vivo conosco, tem mais informações e vai contar pra gente agora. Fernanda, boa noite. Quanto que está essa taxa de ocupação? Oi, Daniele, muito bem-vinda de volta à nossa região. Boa noite para você, boa noite também para quem está aqui com a gente no Tem Notícias. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, eu falo primeiro em relação à taxa de ocupação da UTI. Rede pública está em 59% e rede privada em 66%. E em relação à enfermaria, 54% na rede pública e 58% na rede privada. E para fechar, Daniele, eu tenho uma boa notícia que vem da cidade de Jarinu. Por lá, há uma semana não tem nenhum registro de morte pela Covid-19. Essa notícia deixa a gente até com mais esperança aí para começar a semana, né? Com certeza, Fernanda, que esse número, este dado se estenda aí também para os outros municípios. Obrigada para você, boa noite. E em Jundiaí foram registradas mais 4 mortes por coronavírus. Vamos ver os números da pandemia na cidade. Jundiaí tem 6.424 casos confirmados de Covid, 92 casos a mais. 4 pessoas tiveram as mortes registradas e até agora são 291 pessoas. 5.489 pessoas estão recuperadas na cidade. E nas 6 cidades que formam a região de Jundiaí, foram 3 mortes entre sexta-feira e hoje. 2 em Várzea Paulista e uma em Itupeva. Vamos ver os números. Várzea Paulista chegou a 809 casos confirmados e 52 mortes. Itupeva tem 797 registros de Covid e 26 mortes. Em Itatiba são 738 confirmados e 17 vítimas.
Campo Limpo Paulista está com 709 casos e 42 mortes. Em Cabreúva, até agora, são 677 positivos e 33 mortes. Jarinu tem 257 confirmados e 19 vítimas. Total na região, 3.987 casos e 189 mortes. Pela terceira vez neste ano, mais um bebê que estava engasgado foi salvo por policiais militares em Jundiaí. E foi no mesmo batalhão de polícia, no bairro Caxambu. As câmeras de segurança registraram quando os pais do bebê de 1 mês chegaram com o bebezinho engasgado. Os policiais militares que estavam de plantão fizeram as manobras para que a criança voltasse a respirar normalmente e conseguiram salvar o menino. Do batalhão, ele foi levado para o hospital universitário, chegou a ficar em observação e teve alta logo depois. Que coisa boa. Gente, o governo de São Paulo anunciou hoje uma readequação técnica no Plano São Paulo. As novas regras começam a ser aplicadas a partir de sexta-feira, que é a data da próxima avaliação para a retomada das atividades econômicas. Eu converso agora com a Ariane Flores, que tem mais informações para a gente. Ariane, boa noite. Então, explica para todos nós o que muda. Oi, Daniele, boa noite para você. Seja bem-vinda de volta ao Tem Notícias. Boa noite também para quem está em casa. O que muda são os critérios para uma região passar de uma fase para outra. A equipe do comitê chamou esta ação de recalibragem técnica do plano. Por exemplo, para uma região passar da fase laranja para a fase amarela, no quesito sistema de saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid vai ter que estar entre 75% e 80% nos últimos 7 dias. E o último recado que a Secretaria de Saúde de Sorocaba divulgou também a taxa de ocupação dos leitos aqui no município. Na rede pública, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 93%. Isso significa que dos 90 leitos disponíveis, há apenas 6 vagas. Na enfermaria, a taxa de ocupação é de 64% e na rede privada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 86%. Daniela, eu volto com você. Tá certo, Ariane. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Pessoal, evitar aglomerações, manter o distanciamento, a gente já sabe, né? São as orientações básicas de prevenção contra o novo coronavírus. Agora, quem usa o ônibus para ir de uma cidade a outra, sabe que essas regras não são tão simples assim. Por isso, aqui no estado, a agência que regula o transporte determinou que todas as empresas que fazem linhas intermunicipais reforcem as medidas de higiene. Vai passar. Em Salto, o nível do Rio Tietê está mais baixo por conta da estiagem, que já dura quase 1 mês. Além da seca, o que chama a atenção por lá é um problema antigo. A espuma voltou a tomar conta do rio. Quem não conhece até pode achar isso aí bonito, mas é poluição. A espuma é resultado do esgoto doméstico e industrial lançado diretamente no Rio Tietê. O mau cheiro neste trecho do rio costuma ser forte e com a seca está ainda pior. Situação bem diferente de 1 mês atrás, quando o Tietê sofreu com uma cheia que chegou a destruir, olha só, a Ilha dos Amores, os estragos que ainda não foram recuperados. E é hora de conferir a previsão do tempo. Uma grande massa de ar quente e seco vai predominar no estado de São Paulo amanhã. A terça-feira será um dia de sol na região de Sorocaba e ainda não há nenhuma possibilidade de chuva. A máxima prevista é de 28 graus em Cabreúva e Araçariguama e 30 graus em Votorantim. Terça-feira de tempo firme também na cidade de Jundiaí. Faz sol no decorrer do dia e a máxima alcança os 27 graus. A cidade de Sorocaba vai seguir sem chuva e com bastante sol amanhã. O dia começa com 15 graus e à tarde faz 29. E agora vamos falar de futebol, porque na última rodada da primeira fase do Paulistão, o Ituano venceu e se garantiu na Série A1. Quarta-feira em Osasco, Ituano e Guarani se enfrentam por uma vaga na semifinal do Troféu do Interior. O campeão garante uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.
A gente fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional. Boa noite para você e até amanhã. ZYB 873. TV Tem, que nem você.